Aqui é o podcast Vá na Origens. Eu sou o Ivan Bonaldo. Eu sou o Clércio Fiorelli. E hoje nós vamos falar sobre torcicolo. Então, quais são as origens aí emocionais do torcicolo? Nesse podcast, Vá na Origem tem o objetivo de auxiliar todo profissional da área da saúde a entender um pouco mais sobre as origens emocionais dos sintomas físicos do corpo. Então, em cada podcast, a gente vai abordar alguns sentidos emocionais de algumas sintomatologias, de algumas patologias, de algumas enfermidades específicas para que você possa compreender ainda mais e auxiliar o teu paciente a ter um resultado melhor no teu atendimento. Lembrando que nós estamos nas plataformas do Spotify, do Deezer, do iTunes. Então, se você procurar um pouco mais sobre esse podcast, você vai encontrar em todas essas mídias. Inclusive, o último episódio, o episódio que foi falado sobre postura, ele está na íntegra somente via áudio. Então, se você for escutar ele, você vai conseguir ouvir ele tranquilamente. E hoje, Ivan, vamos ser honestos, eu meio que insisti um pouco para ser esse tema, até porque eu acredito que a grande maioria das pessoas chegou a passar por esse tipo de coisa, ou conhece pelo menos alguém que passou por torcicolo. E eu posso falar pela minha experiência que esse final de ano foi fantástico para mim, porque a gente sempre tem aquela impressão que é porque você dormiu errado, é porque você fez um esforço maior naquela região da cervical aqui. E lembrando, eu não conheço nada de anatomia, nada de fisiologia, ou pelo menos muito pouco, até porque não é a minha área, né? e eu passei com muito torcicolo esse final de ano, e por isso até eu meio que sugeri esse tema para hoje. Então vamos lá, vamos decifrar todas as possíveis origens aí que podem estar dentro desse contexto, né, relacionado ao torcicolo. Podemos começar da onde agora? Que parte que tu quer começar? Então, segundo a origem emocional dos sintomas, segundo as leis biológicas, nós temos algumas bases específicas. O primeiro padrão é um padrão relacionado realmente à mobilidade, ao movimento do pescoço. Se nós vamos olhar todo e qualquer sintoma para entender qual é a função dele e por que aquela função está em disfunção ou está alterada, a gente se baseia pelo que aquele órgão ou tecido faz. Então, para que serve o pescoço? Serve para eu virar a cabeça para os lados, serve para eu baixar ou erguer a cabeça, né? Então, a função do meu pescoço é essa, de mobilidade, para facilitar com que eu olhe, né? Então, se a gente quer olhar para lá, se eu olhar só com o olho, talvez eu não consiga olhar totalmente para você. Eu tenho que virar a cabeça para olhar para você, né? Pô, nós somos um cavalo para ter visão. Não funciona. Então, geralmente o predador olha para frente e tem que atacar a presa. Porque a presa, ela geralmente tem uma visão mais lateralizada, então consegue ver um pouco melhor. Mas, por base, a gente vai olhar sempre a função. Ah, eu estou com problema no estômago. Qual é a função do estômago? A função do estômago é digerir o alimento. Então a gente vai olhar para a função dele. Ah, qual é a função do meu braço, do meu punho? É flexionar o meu punho, é dobrar meus dedos para que eu consiga segurar mais fortemente algum objeto. Então ele tem uma funcionalidade, que essa funcionalidade a gente vai relacionar com o contexto emocional vivido. Então, se o pescoço ele tem uma funcionalidade de virar para um lado e para o outro, para facilitar a minha visão para um lado e para o outro, se eu vivo uma situação onde essa função não foi efetuada de maneira correta, ou eu não queria ter efetuado ela, mas eu tive que efetuar, isso gera uma fragilidade nessa região. Quanto mais intenso é essa situação, ou quanto mais perdura essa situação, mais intenso é o sintoma. É diferente o contexto assim, momentaneamente eu tive uma situação de que eu não queria ter olhado para você, mas depois passou, a gente voltou ao normal e estamos sossegados. Agora, se eu passei numa viagem de 12 horas de carro com uma pessoa do lado que, eu tô puto da cara, desculpa, né, mas tô irritado com essa pessoa, eu não suporto olhar para a cara dela por causa de
uma coisa que ela falou, uma atitude ou uma ação, então eu não suporto olhar para lá, eu não quero olhar para lá, mas eu tenho que estar do teu lado, né? A viagem inteira, porque eu não posso sair do carro, uma viagem de 12 horas ali, 700, 800 quilômetros, sei lá, e simplesmente ir a pé. Fica mais difícil. Ou ir de ônibus, tem todo um processo, né? Então, por exemplo, se eu estou numa viagem e eu tenho que estar ao lado dessa pessoa, eu vou ter que olhar. Não foram 5 minutos, foram 12 horas. Né? Então, essa sensação de que eu não suporto olhar para o lado, ou eu não quero ficar te olhando, gerou uma fragilidade, assim como se eu quisesse interromper essa mobilidade. Tá? Porque ali eu não pude fazer isso. Por exemplo, eu já tive pacientes onde eles tiveram uma situação onde o chefe, então não necessariamente foi duradouro, né, mas o chefe chega e aqui está o escritório, está olhando para frente, mas o chefe chega pela direita e confronta essa pessoa, ou critica essa pessoa, ou fala alguma asneira, digamos assim, para essa pessoa, de uma maneira abrupta, que essa pessoa não tinha a culpa, não tinha, foi uma injustiça que ela sofreu. Então eu não suportei aquele impacto que eu tive desse lado, onde cada vez que eu ouço aquela porta entrando, eu fico imaginando o meu chefe chegando de novo e querendo me confrontar. Então eu não quero nem olhar para lá, porque lá vem ele. Né? Então essa sensação de não querer ter essa função de movimento faz com que eu entre numa sensação de que eu travo para não olhar. Né? Claro que, lembrando que sintomas geralmente musculoesqueléticos têm um sintoma na fase pós-estresse. Então, passei as 12 horas de viagem contigo ali e eu não suportava olhar para o teu lado. Mas a dor não vai vir agora nas 12 horas de viagem, vai vir depois quando, me livrei dele, agora acabou a viagem, já cheguei em casa e estou sossegado. Então vai vir geralmente depois, né? Depois que eu saio do processo. Até porque a musculatura ela vai servir para dar uma inflamação para que eu não tenha mais aquele movimento que foi estressante. Então, por exemplo, se a gente trabalha na osteopatia e tem uma articulação ali cervical, ali geralmente no processo transverso, que ele tem uma alteração, uma inflamação por uma queda, uma batida, ou mesmo emocional, por esse deslocamento indesejado, essa articulação inflamada, ela precisa ser estabilizada, né? Tu já viu quando alguém quebra um osso, tem uma fratura, né? Ou tem um entorse de tornozelo, o que você vai fazer? Você vai imobilizar. Vai imobilizar. Né? Então, por que imobiliza? Porque quanto mais movimento eu permanecer fazendo, mais inflamação vai ter. Então, se a minha frustração é de não querer ter olhado, não querer ter voltado a visão para você, é como se gerasse uma certa inflamação local, que o meu cérebro entende, estabiliza isso daí, para que eu não tenha um movimento, para que não gere mais alteração. Né? E é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com órgãos. Se você tem uma inflamação no rim, geralmente a pessoa com inflamação no rim, ela vai ter uma tensão muscular na região posterior vinculada àquele rim. E às vezes vai dar uma falsa interpretação. Eu estou com dor na coluna. Às vezes não é a coluna em si. A musculatura tensionou para proteger aquele órgão inflamado perante aquele momento de alteração. Até está trazendo algo que aconteceu até comentando ali assim, da minha situação, né? Eu comentando no trabalho, e na hora que eu vim na osteopata, que é a Elisângela, inclusive o nosso parceiro aqui, ela falou que era algo relativo ao meu fígado, e é um sintoma recorrente, eu já tive problema anterior em relação a isso, e o meu colega de profissão foi bem, bem direto ao assunto. Como assim é um problema de fígado, sendo que você está com dor muscular? E normalmente quando você vai, pelo menos eu, quando eu tinha torcicolo mais antigamente, eu ia no massagista. Eu continuo indo no massagista, mas mais para espalhar a inflamação, que hoje eu entendo que é mais ou menos isso que acontece, mas eu acabo indo no osteopata para literalmente ir direto no ponto, ir direto na onde está
Tá incomodando, né? Eu também. Ontem, inclusive, estava lá na minha massagista chica. Né? Então, por que não ter um tempo para nós, né? Por que não, às vezes, trabalhar nossa musculatura? Porque a gente fica tenso o tempo inteiro, a gente está trabalhando o tempo inteiro e fazendo coisas para os outros e por que não fazer para nós, né? Mas, vamos analisar um sentido. Na osteopatia se fala muito que as alterações com relação ao fígado, eles fazem com que haja um aumento do peso, entre aspas, do fígado, que faz com que ele tenha uma tração em toda a fáscia do lado, toda a fáscia lateral vinculada ao fígado, do lado direito. Então, se o torcicolo está do lado direito, às vezes houve uma tensão em toda essa fáscia, que vai haver uma tensão toda lateral direita para essa tração atrapalhar, às vezes, até o movimento do ombro, até o movimento do pescoço, da cervical do lado direito. Então, quando há esse peso a mais, uma disfunção em fígado, é interessante fazer o bombeamento do fígado, é interessante fazer, às vezes, um trabalho com relação ao fígado para que haja essa melhora dessa mobilidade da lateral direita. Mas agora vamos olhar, isso é chamado de cadeia muscular, cadeia lesional. Cadeia lesional é que alguma alteração acontece em um lugar específico e ele vai trazendo a disfunção para outros lugares quanto mais tempo perdura aquela lesão. Tá? Então, quanto mais tempo perdura a lesão no fígado, mais ele tende a alterar para os outros lugares. Né? Porque tensionando, pesando o fígado, você vai ter uma tração maior que vai tracionar, às vezes, o ombro para frente, vai alterar toda a biomecânica dessa região. Né? Isso é um ponto. Agora vamos olhar para o lado das leis biológicas. Certo? Será que a gente não poderia ter um contexto associado? Né? Então, por exemplo, para que serve o fígado? Qual que é o contexto emocional de uma disfunção em fígado? Nós temos dois. Né? Nós temos o primeiro contexto, que é um medo de falta. Né? Então, se eu estou vivendo uma situação de perigo de faltar algo, perigo de faltar alguém, perigo de faltar dinheiro, perigo de faltar comida, toda essa insegurança no vínculo em faltar, é como se eu tenho que reter. Porque se eu tenho perigo de faltar, o fígado é que vai armazenar todo o nutriente que eu preciso num período de falta. Tá? Então, se eu estou na escassez, se eu estou no perigo de faltar, eu tenho que guardar. Então, isso vai pesar mais o fígado. De uma certa forma. Né? Então, eu tenho que estocar. Então, nesse estoque, há uma disfunção na mobilidade do fígado também. Então, do jeito que ele tem a sua mobilidade própria, tem muitas pessoas que não sabem, mas todo e qualquer órgão, ele movimenta dentro do nosso abdômen. Então, ele tem uma movimentação fixa, ou um movimento em rotação, ou em translação. Então, cada órgão ele tem as suas movimentações. Né? Só que quando você tem uma estabilização por uma alteração, às vezes, do volume do órgão, ou por uma situação mesmo cirúrgica, onde há uma cicatriz e tem uma dificuldade nessa mobilidade, isso vai dar uma disfunção e uma dificuldade daquele órgão funcionar da maneira adequada. Então, por exemplo, o intestino grosso, ele tem que ter o peristaltismo dele, movimento peristáltico e de rotação, para que as fezes andem. Só que se uma pessoa faz uma cirurgia, que às vezes uma cesárea, uma cirurgia abdominal, de apêndice, disso, daquilo, vai ter uma cicatriz. Ou mesmo de retirada de útero, retirada de ovário, vai ter uma cicatriz. E essa cicatriz vai provocar uma aderência. Essa aderência vai dificultar esse peristaltismo, essa mobilidade visceral, que vai dificultar que as fezes progridam da maneira como que progrediam anteriormente. Então, tudo vai gerando uma disfunção. Então, fazer cirurgia toda hora talvez não seja tão bom assim a longo prazo, porque pode gerar umas disfunções. Agora, voltando ao fígado. Se o fígado tem essa alteração e tem um aumento desse peso, pode gerar uma sensação de falta. Então, por exemplo, não que seja esse o caso, né? Mas vamos supor aqui possibilidades de outras pessoas. Tá? Então, eu posso ter um paciente que tem uma sensação de falta da parceira. Então, eu sinto falta da minha mãe, eu sinto falta... tive uma paciente uma vez que ela falou o seguinte: meus filhos saíram de casa, foram para a faculdade e eu me senti uma síndrome do ninho vazio. Então, cada vez que eu passava na frente do quarto dos meus filhos, olhava para a direita e eles não estavam,
eu sentia um vazio, uma falta. E a falta remete ao fígado. Então, se eu olho para a direita e eu não vejo eles, eu não quero mais olhar para a direita, porque olhar para a direita me gera frustração. Então, eu sinto falta em olhar para a direita e não ver aquela pessoa ali. Então, eu tenho uma associação de fígado com a rotação de cabeça. Isso pode servir para qualquer situação. Por exemplo, se você está no trabalho, você inveja a posição da pessoa que está à tua direita. Daí não dependeria o contexto da falta, ali, nesse caso do fígado, né? No caso do fígado, né? Específico. Poderia ser outros padrões. Uhum. Vamos dizer que eu investi um dinheiro em alguma coisa que a minha esposa não gostou. E daí, cada vez que eu olho para ela, eu sinto que ela está me julgando por causa do dinheiro investido. Então eu tenho um contexto de falta, porque eu fiz besteira com aquele dinheiro. Então aquele dinheiro foi investido errado, por exemplo, sei lá, né? Então está faltando aquele dinheiro. E por faltar aquele dinheiro, não posso olhar para ela porque ela vem me criticando. Ou na entrada da minha loja tem sempre cobradores chegando. Nossa, essa é complicada, hein? Né? Então a cobrança sempre vem, cobrança da esposa, cobrança do marido, cobrança lá, tô fazendo um curso de 7 mil reais, de 15 mil reais e o meu esposo me criticando, né? Uma mulher. Ou eu tô na minha loja sempre aqui e eu não suporto ver o cobrador chegando, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então eu estou em falta, fígado, junto com essa relação de não suportar olhar para aquele lado. Agora vamos colocar a segunda opção de fígado. O fígado tem relação também com... Vamos lá, você está fazendo... Vamos ver aí. Com raiva. Raiva, essa sensação de raiva, irritabilidade, né? Então esse contexto de raiva e injustiça também gera fragilidade em fígado. Então eu posso ter uma disfunção em fígado com um senso de raiva e injustiça. Então lembra do chefe que chega brigando comigo? Então eu posso ter uma raiva, pegou fígado, eu não suporto olhar para aquele lado porque sempre ele chega me atacando. Ou eu tenho uma colega de trabalho que fica batendo os pés no chão, sabe, mexendo as pernas no chão. Eu não aguento mais ouvir ela batendo esses pés. Eu não aguento mais ouvir ela batendo a caneta na mesa. Eu não aguento mais ouvir ela falando no telefone alto e eu não consigo me concentrar. Então eu não suporto mais olhar para a cara dela. Então vem uma sensação assim de que eu tenho uma raiva perante a não suportar olhar para aquele lado. Né? Mas eu tenho que ficar trabalhando com essa mulher do meu lado, com esse homem do meu lado, sabe? Com essa pessoa que é megalomaníaco e que fica sempre achando que é superior, que é o bonzão, né, do trabalho, ou que fica querendo me puxar o tapete, né, querendo tomar o meu trabalho, tomar a minha venda, por exemplo, se é uma pessoa, vendedor de carro, por exemplo, né? Então, às vezes, tem sempre o outro que vai na frente para pegar aquele cliente que chegou, por exemplo, se tem uma disputa ali, né, desse contexto profissional. Então, essa possibilidade poderia entrar nesse sentido também, de uma raiva associada ao pescoço. Então, não necessariamente o fígado tem que estar relacionado ao pescoço ao mesmo tempo. Mas nós estamos abordando aqui, para quem entrou agora, né, que você me pediu nessa sensação, né, se o fígado poderia estar relacionado. Então sim, poderia estar relacionado numa cascata de associação entre os dois, que um pode influenciar o outro, ou os dois estarem influenciados ao mesmo tempo, devido a um mesmo padrão conflitivo. Né? Legal, Ivan. E pensando na cadeia muscular que você falou, assim, isso a gente está falando mais para quem vai querer olhar para o lado direito. E para o lado esquerdo? Aí a gente poderia olhar com relação a possibilidades dos órgãos do lado esquerdo, que tem, por exemplo, a relação do baço, a relação às vezes mesmo intestinal, às vezes de uma disfunção, ou padrões de fragilidade com relação à parte pulmonar. Então, se temos uma fragilidade pulmonar, ou temos, por exemplo,
uma alteração de aumento ao líquido mesmo que fica acumulado no pulmão ali, no peritônio, né? Então uma peritonite, o aumento de líquido no peritônio, hemotórax, alguma alteração nesse sentido, poderia então influenciar com que houvesse então, esse acúmulo de líquido ali local que vai tracionar todo esse padrão e disfuncionar toda essa região lateral esquerda. Então são possibilidades que a gente poderia analisar. Então algumas pessoas me perguntam, se eu tenho uma disfunção em tal lugar, é somente por causa daquela articulação que não está funcionando direito? Não necessariamente, né? Porque, como eu falei anteriormente, às vezes eu posso ter uma disfunção em órgão que pode gerar uma dor referida àquela região específica. Então é uma dor à distância, né? Um sintoma à distância. Ou pode ter uma disfunção naquele local. Por isso que o diagnóstico diferencial a gente precisa analisar se aquele ombro está funcionando direito, se às vezes estabilizando aquele órgão, aquele ombro volta à normalidade, ou se é só o ombro que está em fragilidade mesmo, ou a articulação cervical, se você colocar a pessoa deitada que não tem essa padrão de gravidade tracionando para baixo, se essa mobilidade do pescoço altera ou não. Porque uma coisa é eu estar sentado ou de pé, que daí eu tenho a gravidade jogando esse peso do peritônio ou do fígado para baixo, e isso vai fazer com que eu tracione toda a parte então relacionada às minhas fáscias e vai disfuncionar para cima. Agora, se eu estou deitado, a gravidade não está jogando para baixo. Então, se eu estou deitado, eu posso trabalhar essa cervical, por exemplo, para ver se a mobilidade está ok ou não. Né? E é uma diferença. Então, se há uma inflamação na cervical, sim, vai ter uma disfunção. Se tem uma hérnia de disco cervical, também vai ter uma disfunção. E daí a gente entra em outros tipos de padrões. O torcicolo pode vir somente do contexto, então, de não querer olhar para um determinado lado, né, por causa de uma situação que tem ali naquele lugar, que alguma pessoa me falou, me fez, eu não suporto olhar porque tem um vazio, porque está me faltando meus filhos ali, né? Tem essa possibilidade, mas a gente pode também ter, às vezes, uma hérnia cervical que a musculatura tensiona para que eu não pressione a hérnia. Faz sentido. Então, isso pode estar relacionado também, então, a essa compressão. Então, mas daí, quando isso vai acontecer? Quando uma pessoa, ela geralmente, a cervical serve de novo para virar para os lados ou baixar ou erguer a cabeça. Agora, uma hérnia, que é uma protusão posterior, geralmente a gente vai analisar por um contexto de eu ter que me curvar a cabeça. Porque quando eu curvo a cabeça para frente, eu pressiono a parte da frente e desloco o disco para trás. Porque a pressão vai para frente, ele trava na frente, mas a pressão do disco ele vai em direção posterior. Imagina um babalu. Então, se a gente apertar o babalu na frente, o líquido vai para minha cara, né? Eu jogo para trás. Então eu tendo a deslocar para trás, né? Se tiver furado, vai escapar todo aquele líquidozinho gostoso assim que geralmente faz uma sujeirinha na roupa assim que é difícil sair, mas então ele vai deslocar para trás. Quem nunca abriu um sachêzinho daqueles de ketchup e coisa arada assim, aperta assim, não abriu direito e aperta e meu cara. Então, mais fácil da pessoa enxergar, né? Visualizar aquela cena. Então, se a gente tem essa pressão posterior, é porque eu tive uma situação de me curvar a cabeça para frente. E quando que eu vou me curvar para frente e isso é incômodo para mim? Quando eu tenho que, às vezes, baixar a cabeça a alguém. Então, eu estou numa situação sei lá, desculpa a sogra, mas minha sogra veio visitar brincadeira à parte, tá? Minha sogra, tranquilo, tá? Mas vamos falar assim, minha sogra, meu sogro veio visitar e eu não suporto algumas atitudes dela ou dele, eu não suporto que ajam de determinadas formas, então eu tenho que eu ando de cabeça baixa em casa porque eu não suporto olhar aquilo que ela está fazendo, ou o jeito que ela está mexendo com meus filhos, ou o jeito que está limpando a casa, o jeito que está mexendo nas coisas, né? Então eu ando de cabeça baixa porque eu não suporto olhar para essa situação. Então eu me submeto a essa situação sem olhar, né? Porque eu não quero olhar, tá? Porque fala-se que o olho no olho
né? É como se o olho fosse a janela da alma, né? Não tem aquele padrão assim, quando você quer saber se a pessoa está mentindo ou não, olhe nos olhos dela, se ela desviar o olhar, porque não tem alguma coisa. Mas esse olhar no olho, ele representa a sensação de ser verdadeiro, né? Com a palavra. E essa sensação de que, às vezes, eu não quero que desvende o que eu estou pensando, né? Porque eu estou puto da cara, estou com raiva lá dentro de mim, mas eu não quero que a outra pessoa perceba. Então eu baixo a cabeça, desvio o olhar para que não olhe para mim e não imagine. Ou eu estou na mesa de jantar e às vezes tem algumas coisinhas que são faladas que às vezes eu não concordo. É sempre aquele dito, né? Política, religião e futebol, né? Cada um tem o seu. Não se e daí vem aquele padrãozinho de que um impõe alguma coisa, um fala uma coisa, outro fala outra, e daí eu baixo a cabeça porque eu não quero nem discutir aquilo, né? Só que não quer dizer que lá dentro, às vezes, dependendo da minha personalidade, então se eu for um destro ou uma canhota, por exemplo, né? Que às vezes eu tenho uma facilidade maior em confrontamento, então me submeter a essa situação é ruim, mas pela minha esposa ou pela mulher, pelo meu esposo, às vezes eu evito confrontar com meu sogro e minha sogra para que não tenha problemas na família. Então eu prefiro às vezes me submeter a ter um desentendimento ali naquele momento. Ou vai que é na ceia de Natal, né? Ou lá, então não é um bom momento, mas eu me submeto a essa situação. Ou é só 2 dias também, deixa pra lá, né? Só que aquela situação repetitiva desse padrão faz com que eu baixar a cabeça, baixar a cabeça, baixar a cabeça, baixar a cabeça, ele vai gerando uma disfunção, né? E pode chegar a uma alteração. Principalmente quando a gente fala em hérnia, a gente tem que também olhar para a função da hérnia. A função da hérnia, né, a função do disco em si, né, é de amortecer o impacto. Eu achei que ia falar que a hérnia era importante. Vai saber, né? Tudo tem um objetivo. Às vezes, se eu não quero olhar para o lado, se a hérnia está ali, vai me ajudar. É verdade. A função dela, ela está fazendo, né? Que é a função que eu tenho, por mais que me desagrade, né? Naquele momento pela dor. Mas era o que eu estava querendo que acontecesse anteriormente. Eu não queria olhar, né? E isso, o sintoma veio posteriormente. Mas se o disco ele tem uma função de amortecimento, então a gente pode pensar aqui, eu tive que me submeter a uma situação com a intenção de amortecer um problema. Então, para evitar que aconteça um desentendimento entre eu e minha esposa, é melhor eu me submeter para amortecer o problema para que ela não sofra. Então, às vezes, meu sogro está me cutucando porque ele está me cutucando para uma briga comigo. Então, para que a minha esposa não sofra, porque eu sei que ela vai ficar triste, porque o pai dela e eu vamos brigar, então, por exemplo, é melhor eu amortecer essa situação do que ela sofra. Então, eu me submeto amortecendo essa situação para que ela não caia nela. Eu tenho um irmão problemático, um irmão mais novo, que faz que a minha mãe sempre sofra, me chore e se frustre. Então é melhor eu amortecer essa frustração, resolver o problema do meu irmão, antes que chegue na minha mãe, para que eu amorteça essa situação, eu me submeto àquela situação que está acontecendo, ajudando o meu irmão, por mais que eu não aceite aquilo, eu tenho que fazer, para que a minha mãe não sofra. Então eu amorteço o impacto que vai cair para ela. Então às vezes quando eu a vida inteira amorteço desde a infância, desde a adolescência, desde a vida adulta, os contextos com a minha mãe, para que ela não sofra, só que agora eu decidi, chega, tá? Se ela quer agir desse jeito, ela que age desse jeito, mas eu vou também agir do meu jeito, porque a vida inteira fazendo do jeito que ela quer, tentando evitar que ela sofra, parece que ela fica me chantageando sempre, vindo chorar as pitangas ali com relação aos meus irmãos e não sei o que, e com isso, com aquilo, com meu pai, com aquele outro, não sei o que, e eu sempre amortecendo, agora eu não aguento mais. Então a hora que eu dou o basta e digo não, daí eu posso ter a fragilidade, porque geralmente o sintoma vem quando eu saio do estresse. Quanto mais crônico, maior a intensidade dos sintomas. Às vezes pode ser uma inflamaçãozinha, às vezes uns estalidos no pescoço, até o ponto, às vezes, de uma hérnia, né, que pode gerar uma tensão, uma disfunção que venha, talvez, aos braços, né? E lembrando também a lateralidade, né?
mulheres e homens destros, mulheres e homens canhotos. Então, o mesmo lado tem a ver com parceiros, né? Pai, irmãos, profissão, e o lado oposto tem a ver com relação a mãe ou filhos. Então, se eu tenho, por exemplo, destros, o lado esquerdo fragilizado, geralmente eu vou ter uma tendência que eu vivi uma situação em ter que me submeter a não ser capaz de amortecer um problema com a minha mãe. Mas daí, só para mim entender essa parte da lateralidade em relação aqui. Você falou que homens destros, né? Você até citou esse exemplo, né? Que homens destros ele tem mais facilidade ou dificuldade em relação à luta ou fuga, né? E quando é um homem canhoto, e no caso a mulher destra, que tem esse quesito de ser mais família, mais submisso de uma forma geral, por que ainda assim venham essas dores na tensão do trapézio, na parte muscular em relação ao torcicolo? Então vamos dar um parênteses aí, né? Voltar, recapitular. Homem e mulher, homem destro e mulher canhota tem uma tendência maior de confrontar, não de fugir. Né? Então, o homem e a mulher destra têm uma tendência maior de confrontar uma situação. Então, ela é mais da ação. Então, eu vou e tomo a frente, eu vou e confronto. Inicialmente, não que durante a vida eu não possa mudar. Né? Porque durante a vida eu vivo situações emocionais que eu posso mudar a minha forma de lidar com as situações para evitar conflitos. É um contexto de sobrevivência. Então eu posso, por exemplo, estou lá numa situação na casa do sogro e da sogra, eu já tenho intrigas com o meu sogro e tudo mais, e sempre que acontecem as intrigas, a minha esposa fala, entre você e o meu pai, eu fico do lado do meu pai e eu acabo com o casamento. Então, para sobreviver o casamento, é melhor eu me submeter. Por mais que eu seja dessa. Faz sentido? Faz sentido. Agora, homem canhoto, mulher destra. Geralmente tem a tendência a fugir do conflito. Né? Eu evito o conflito. Então, vocês estão falando, eu vou sair da sala, mas eu tenho que ficar... A tendência é que eu fuja do conflito. E se eu fugir do conflito, ok. Tá tudo bem. Então, nesse caso do carro ali, não tem como. Eu não tenho como fugir do conflito. Então, nessa situação, eu tenho que me submeter a estar ali. Então, eu estou na casa, a mulher destra está na casa do sogro e da sogra, e a sogra ou o sogro está agindo de alguma forma que ela não concorda, não aceita, está confrontando o esposo dela, e como ela, a mulher destra, é protetora, ou está agindo com relação aos filhos dela, né? Então, os netos do lado do sogro e da sogra, o vô e a avó estão querendo influenciar a forma dos netos agirem, e ela não suporta a forma com que mexam com os meus. São os meus, ela é protetora. Então, se tem uma situação onde eu não posso proteger os meus, amortecer um problema, mas eu não quero entrar em intriga, mas eu ainda me irrito, me incomodo porque são os meus, então eu ainda entro na frustração em ter que me submeter àquela situação, não suportando aquilo que eu vejo ou ouço, baixo a cabeça, mas não concordo com aquela situação, mas eu não posso sair dali. Eu não posso pegar meus filhos e sair, porque vai ficar estranho. Ainda mais no horário da ceia de Natal. Como é que eu vou sair dali? É bem mais difícil. Né? Então, ou numa viagem de 12 horas que eu estou com eles no carro junto. Então, às vezes eu posso não suportar aquela situação. E aí eu entro numa fragilidade. Não sei se ficou claro. Vamos tentar recapitular de uma forma ainda mais simples. Eu acredito que você consegue dar um exemplo mais palpável aí em relação a essa parte de luta ou fuga. Então vamos lá. Eu sou o homem destro, eu estou no serviço, eu gosto de confrontar. Então eu tenho que me submeter ao meu chefe porque ele é meu chefe. Sim. Né? Senão eu perco o trabalho. Eu perco o trabalho. Então eu vou baixando a cabeça, eu posso, na hora que eu dei o basta, eu saí do serviço ou
Eu não tenho mais aquele chefe que eu achei um cara mais parceiro, pelo menos, e tal. O chefe entrou de férias. O chefe entrou de férias. Ou eu entrei de férias. E daí começa a sentir essa... Posso ter uma fragilidade na região cervical. E se eu for canhoto? Então, eu estou dizendo, no exemplo, eu sou homem, mas lembrando, né, mulheres destras e homens canhotos têm o mesmo padrão, nesse sentido, né? Inicialmente, e homens destros e mulheres canhotas têm o sentido de lutar, e o inverso é o de fuga. Então, se eu sou canhoto de lateralidade e coisa nada, e eu sinto esse confronto frequentemente, e eu quero fugir, eu não quero confrontar, eu quero fugir. Então, se simplesmente na hora que eu vou para casa, eu vou aliviar essa tensão, ou ela vai permanecer nesse sentido? Acontece que a tendência de permanecer, porque todo dia eu vou para um trabalho, né? E todo dia eu penso que eu tenho que voltar para lá. Talvez no sábado e domingo eu relaxe um pouco, mas pode dar aquela angústia no domingo à noite, a angústia do fantástico, que no próximo dia eu vou ter o meu chefe de novo. Só que eu não posso fugir, de novo, porque eu preciso do dinheiro. E eu não sei se eu vou arranjar outro trabalho. E aí, se por mim tudo bem sair ali e arrumar outro trabalho, e ok. Mas, enquanto eu permaneço naquela situação, porque, querendo ou não, alguém que te critique, desvalorize, altere a voz contigo, independente da pessoa que seja, vai se incomodar. Né? Tem uma tendência a isso. Né? Talvez uma pessoa pode, assim, um dia, dois, às vezes entrar para ouvir e sair para o outro, mas todo dia, durante um ano, durante 2 anos, chega uma hora que o barril enche. Né? Então, aquele canhoto que às vezes não pode refutar o combate, sair daquela situação, por mais que ele veja que aquele dinheiro, ele vê que talvez ele pode conseguir, mas talvez ele tenha mais insegurança, tenha mais indecisão se ele vai ser capaz de arranjar outro trabalho, se ele vai ser capaz de buscar uma outra fonte de renda para os meus filhos, porque eu tenho que dar o suporte aos meus filhos. E se ele tem esse senso, e às vezes a gente tem vários conflitos associados, às vezes se eu tenho o perigo de faltar dinheiro lá na minha história familiar, e eu não posso largar o trabalho porque eu tenho minha renda, ali, se eu largar, o conflito mais forte ainda é de medo de faltar dinheiro. Então, entre faltar dinheiro e ter que me submeter ao chefe, eu prefiro me submeter ao chefe. Então, é por ordem de prioridades, digamos assim. Então, a prioridade da minha vida é dar sustento aos meus filhos. Talvez eu me submeter ao meu chefe ou aquele trabalho que eu não gosto, tudo bem, eu, às vezes me submeto àquela situação. Mas, mesmo assim, não é agradável me submeter. Então, eu não posso fugir daquela situação, eu tenho que dia após dia me submeter àquele processo, por mais que eu não concorde. Né? E às vezes eu posso ter, então, como um canhoto, essa relação de eu ter que dar proteção aos meus. Né? E às vezes, se eu tenho uma dificuldade na ação, né, de tomar a frente em algumas situações, eu posso ver o meu colega de trabalho que sempre toma a frente e toma as minhas possibilidades, porque talvez eu tinha toda aquela projeção, eu tinha todas aquelas ideias na minha cabeça, eu até dei as ideias para o meu chefe, mas o meu colega de trabalho, como é mais proativo, ele foi e executou a ideia. Então ele foi promovido, mas fui eu que dei a ideia. Então eu tive que me submeter àquela situação de não ser promovido, mas porque talvez eu tenha uma dificuldade na ação também. E daí eu tive que me submeter a essa situação. Então são várias as possibilidades que podem acontecer, né? Mas em todo caso, o padrão específico, geralmente do contexto de fragilidade cervical, ela entra nesse sentido de eu ter que, às vezes, baixar a cabeça, me submeter. Cervical alta, em teoria, como fica próximo ao crânio, ele tem mais um padrão de desvalorização intelectual. Então é um sentido mais de, às vezes, intelectualmente eu me senti desvalorizado, eu me senti incapaz intelectualmente de dar um resultado. Eu já imaginei na cabeça assim, sabe aquele na escola que a professora falava assim, quem vai responder agora? 27 vezes 35. E todo mundo baixa a cabeça, ninguém quer erguer a cabeça para que a professora não veja. Fulano, né? Tá, ergueu a cabeça, então é você mesmo. Né? Então todo mundo baixa a cabeça, não quero nem que me veja aqui, para que
Então é como se eu quisesse às vezes me esconder de uma situação. Eu quero que não ser visto em uma situação, né? Então eu sinto que o chefe vai lá atacando todo mundo e eu me escondo ali para não ser visto e não ser atacado naquele momento. Então essa relação de baixar a cabeça, ou me submeter, ele pode entrar nesse padrão. Quanto mais eu me escondo, mais eu me submeto a uma situação, mais tende a fragilidade ali, porque desvalorização intelectual, uma crítica, uma sensação de eu não ser eficiente, ou eu sentir que eu errei em alguma coisa e eu estou esperando que o meu chefe chegue e me fale alguma coisa, né? E cervical mais baixa tem uma tendência maior na sensação mais de injustiça, a uma desvalorização, a uma submissão. Eu tenho que me submeter, então eu me sentir incapaz de confrontar aquela situação, tendo que baixar a cabeça. E nós estamos citando bastante exemplo de parte de trabalho. Mas vamos lá, você até citou o exemplo de sogra e sogra, mas pode acontecer de quando estava na infância você tinha um pai mais opositor ou uma mãe mais, vamos dizer assim... Carrasca. Linha dura, sargentão, o pessoal ainda fala nesse contexto assim. Já que eu até comentei essa parte de meio militarismo, assim, tem militar também que pode passar por esse tipo de situação também, né? Mas vamos lá. Esse quesito de baixar a cabeça, dando problema na cervical, pode acontecer em qualquer ambiente, né? Independente. Então, se eu estou na minha casa e tem essa situação da minha família, meu pai e minha mãe, ser mais impositor, ser mais... Vamos dizer assim, eles acreditam que funciona melhor se cortar as minhas asas, né? Sim. Então, eu posso ter quando eu tive uma hérnia, quando eu tenho esse negócio, quer dizer que eu relaxei, quer dizer que eu olhei para os meus pais, se for o caso, olhei para os meus pais e falei, vocês fizeram isso porque estava dentro do recurso de vocês, era o que vocês conheciam, e hoje eu me libertei porque eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Sim, eu saio daquele processo de ser um pouco submisso, né, à situação, e eu tomo controle. Isso acontece muito quando eu saio de casa, né? Quando, enfim, eu posso sair de casa, eu não tenho que me submeter àquelas situações, então eu posso ter estralos no pescoço. Eu tive bastante na época da faculdade, tá? Porque entrava sempre nessa relação de, às vezes, eu ter que aceitar algumas coisas que eu não necessariamente concordasse, né? Mas, às vezes, é melhor aceitar do que ser um filho imperfeito, ser um filho que cause estresse para os meus pais, que minha mãe ou meu pai fiquem tristes comigo, que às vezes eles sofram com as atitudes que eu tome. Então, às vezes é melhor eu seguir a ideia que eles acham, não necessariamente que foi assim com meus pais, né? Mas é melhor eu aceitar a situação do jeito que eles proporcionam, do jeito que eles acham melhor, do que eu, às vezes, ser um cara confrontante e causar problemas para eles, né? E lembrando assim, existem pessoas e pessoas, tem pessoas que lidam melhor, como tem que aceitar algumas situações, tem pessoas que lidam pior. Então, se veio já, por exemplo, no começo da vida dessa pessoa, a gravidez dela foi indesejada, foi um senso de submissão. Então, a mãe teve que se submeter àquela gravidez que não foi tão agradável. E isso já pode trazer um traço para essa criança que veio de dificuldade em ter que se submeter. Então, traz um padrão mais difícil para ela de aceitar quando é imposto alguma coisa para ela. Agora, se eu tenho meu avô que passou por uma situação de injustiça muito intensa, onde ele teve que se submeter a um problema de herança, ou se submeter a alguma situação na história da família que não foi algo agradável. Meu pai potencializou essa situação porque ele também teve que se submeter a algumas situações, baixar a cabeça, algumas situações que foram indesejadas. Agora, eu já trago um traço hereditário de que eu posso ser mais confrontante para evitar ter que me submeter como eles e sofrer como eles. Agora, uma mulher onde a antepassada dela, ela tinha um padrão era indígena e veio o homem branco, veio lá, laçou ela e essa é minha, e agora casou com aquela índia, entre aspas, casou, né? Porque laçou ela e prendeu. Então aquela mulher se sentia presa àquela situação de um casamento onde ela tinha que se submeter. Agora minha bisavó, digamos que era indígena, a minha avó, ela tem um casamento arranjado, então ela tem que se submeter de novo. Agora minha mãe, ela, por exemplo, se casa,
talvez ela gostasse, ela amasse, e só que depois de um tempo, meu pai, por exemplo, começou a agir de algumas formas que ela não aceitou. E ela entra nessa repetição de padrão. Então essa mulher, que é hoje a filha, a neta, bisneta dessas mulheres submissas, ela entra num padrão que cada vez que há uma situação com o esposo, ou há uma situação conjugal, ela pode ter mais dificuldade em ter que se submeter. Então ela vai ter uma tendência a nascer canhota. Ela vai ter uma tendência a nascer com uma personalidade mais opositora, para evitar ter que se submeter como a mãe, como a avó e como a bisavó dela. Então você tá falando ali assim que os comportamentos são passados pela hereditariedade, não necessariamente é algo que vem do DNA, que a gente escuta bastante que isso daí que veio da minha família, é hereditário. Então é o comportamento que foi passando de mão em mão. Sim. Então não é vamos dizer assim, não é um traço necessariamente genético, é algo epigenético. Há essas duas vertentes de estudo, né? Então há uma vertente, há outra vertente, falando de ambas as possibilidades. Mas se olharmos ao todo, é um comportamento passado, né? Independente de onde esteja gravado. Está ali porque a gente reage assim. E se a gente olhar para os antepassados, a tendência de observar que, olha, ele é igual a fulana, tá agindo igual a avó dela. Não tem isso? Tem bastante isso. Né? Então, a gente herda esses padrões, por mais que eu nunca conheci minha avó, por mais que eu nunca conheci minha bisavó. Mas a gente tem uma tendência de trazer esse perfil como uma forma de proteção. Porque minha avó, meu avô era do jeito que era, porque foi a melhor maneira que o cérebro deles encontrou para tentar se defender do que eles sofreram. Então, como eu quebrei a cara, eu gero uma proteção, como se fosse uma carapaça, uma proteção, para evitar eu cair na mesma cilada. Só que isso, da melhor maneira que ele encontrou para evitar passar de novo por aquilo, é a melhor maneira que é passada para o descendente, para o próximo. Então, aquele próximo que nasceu, ele vai ter já a tendência de que eu vou conseguir sair daquela fragilidade de uma maneira mais fácil, para não sofrer como meu avô, como meu pai, como minha mãe, né? Então, por isso que é passado esse comportamento como uma forma de proteção. É a mesma coisa que no mundo animal. Se no mundo animal, inicialmente, a melhor maneira de reprodução era uma reprodução por divisão, né, mitose, simplesmente, agora se modificou, teve uma mutação nos animais, que agora eles têm relação sexual, que eles produzem um feto. Então é uma evolução que vai vindo para achar uma melhor possibilidade de sobrevivência. E a melhor possibilidade de sobrevivência vem com, ou eu tenho uma casca dura para me proteger da mordida do jacaré, ou para eu ter uma pele com uma proteção maior ao sol. Né? Então, às vezes, quem mora em lugares onde tem muito sol tem uma tendência a ter uma pele com mais melanina para ter mais proteção. É uma adaptação ao ambiente que eu vivo. Mas também tem uma adaptação emocional ao ambiente que eu vivo. Né? E isso facilita, então, com que eu tenha então, uma forma melhor de sobrevivência àquela situação. Então, isso faz com que quanto mais situações eu viva, mais confrontante eu fique. Porque se eu só recebi dos meus antepassados, às vezes eu tenho um pouco um ar de dificuldade em aceitar algumas situações. Algumas. Agora, se na infância inteira eu tive que me submeter, na adolescência, e outra coisa, eu posso chegar até um ponto de ser do contra total. Tá? E não aceitar ter que me submeter a nada. E daí quando acontece tem muita dificuldade. Daí tem mais dificuldade. E não necessariamente vai ter só lesão na cervical. Porque existem outras articulações que quanto mais profundo o processo de alteração, mais baixo é a relação. Então, respondendo a Maísa, cervical eu tenho que me curvar uma situação. Eu tive que baixar a cabeça uma situação. É mais leve. Agora é uma grande injustiça. Agora é uma situação mais intensa. Já viu aquele jogo de hóquei? Onde no gelo, né, o pessoal lá no hóquei, quando eles vão brigar,
qual que é a primeira coisa que eles fazem? Eles se empurram, mas daí eles abaixam a camiseta do outro para baixo. É uma submissão. Eu estou forçando você a se submeter. Amém. Então, quanto mais a pessoa tem que se curvar, mais ela se submete numa injustiça ou numa raiva perante outra pessoa. Então, quanto mais baixo na coluna, mais a tendência é de ser mais intenso esse processo. E quanto mais vezes eu repito esse padrão, mais intenso é o sintoma. Então, então por que tudo que você está falando ali, assim, de uma certa forma, eu encaro como uma percepção minha. Com certeza. Né? Lembrando que o ambiente tem um impacto direto, mas assim, justamente porque eu tenho percepções diferentes. Você é diferente de mim, nós tivemos criações diferentes, e por isso gera uma coisa que eu enxergo como algo de submissão. Vamos dizer que nós trabalhamos na mesma empresa, temos o mesmo chefe, e eu estou me submetendo àquela situação, e para mim gera uma hérnia futuramente, e para você não gera nada. Sim. Né? Então são percepções diferentes. E por que a gente acaba voltando ao sintoma? Por exemplo, a torcicolo é uma coisa que para muita gente acaba se tornando recorrente, né? Algo mais simples, uma hérnia já é um pouco mais intenso a dor, talvez, né? Eu não sei porque eu não tenho hérnia para dizer, mas e não assim, que a pessoa não fique voltando também à hérnia, voltando ao sintoma. Né? Se não é feito nenhum processo, e mesmo às vezes a pessoa depois que faz a cirurgia, ela talvez ainda continue com dor muitas vezes, porque qual é o detalhe? Você está perguntando sobre por que a pessoa repete o sintoma. Exatamente. Porque ela não saiu do conflito, né? Um dos fatores é esse. Quando a gente fica repetindo o padrão conflitivo, lembra que eu falei que o sintoma ele vem quando eu relaxo, quando eu saio do estresse em geral. Então, se a pessoa entrou de férias na profissão, saiu de casa, saiu do trabalho, de férias, ela relaxou, porque ela não está mais tendo dia após dia se submeter àquela situação. Então, nessa fase de relaxar, ela pode ter sintomas de dor. Cada pessoa é diferente, né? Às vezes tem pessoas que têm infecção urinária nas férias, tem pessoas que têm diarreia nas férias, tem pessoas que têm vômito nas férias, tem pessoas que têm torcicolo nas férias, né? Então, depende de como ela vivenciou aquela situação, porque cada órgão tem um padrão emocional diferente. Né? E é isso que a gente fala na origem emocional do sintoma. Cada órgão tem um sentido específico. Não é qualquer estresse que afeta qualquer órgão. Né? É um estresse específico. Se eu percebo nesse sentido, de ter que me curvar a cabeça, uma situação, eu entro numa fragilidade nessa região. Agora eu voltei ao trabalho. Eu voltei a me estressar. A tendência, então, do sintoma reduzir, mas cada final de semana talvez eu possa ter uma dorzinha. E na casa é a mesma coisa, vamos colocar em casa. Na infância inteira eu morei em casa com meus pais e eu tinha que me submeter a uma situação. Né? Então, nesse caso, eu tinha que baixar a cabeça, aceitar, mas eu não concordava. Agora, fui para a faculdade. Então, agora eu posso ir na balada, eu posso sair, minha mãe não vai me dar pitaco, ela não precisa saber também. Então, eu posso sair dessa situação. Agora, terminei a faculdade. Vou para onde? Não achei emprego, vou ter que voltar para casa. Eu volto a viver aquela situação de estresse. Então tem uma tendência, agora depois de 4 anos de faculdade, já tinha passado a dor. Mas eu voltei para casa, eu voltei a ter que me submeter. Eu reativo o padrão. Né? E se eu chegar a casar com uma esposa, nós estamos falando que nós somos homens, mas pode ser com o marido ali, ou mesmo casamentos do mesmo sexo ali assim. Se você chegar em casa, tiver um companheiro, vamos falar dessa forma ali assim, então, um relacionamento afetivo com uma pessoa que tem um padrão parecido com os meus pais, eu também vou passar pela mesma situação. Sim, a tendência de eu repetir o mesmo tipo de padrão conflitivo. Né? E aí, quando eu reajo da mesma forma à situação, eu tenho um vínculo à mesma coisa. E a mesma coisa assim, primeiro esposo, segundo esposo, terceiro esposo. Então, se eu vivi com o primeiro parceiro,
eu reativo com o segundo, eu reativo com o terceiro, enquanto eu não mudo a forma de lidar com a situação. E daí agora vamos na parte interessante da coisa. Como que eu mudo o modo de enxergar essa situação? A partir do momento que, primeiro passo, eu entendo que aquilo é o que acontece, porque geralmente eu tenho dor, mas eu não vinculo a esse tipo de situação. Né? A partir do momento que eu vinculo a situação emocional, eu tenho um entendimento do que me causou. Então, é o primeiro passo. A partir do momento que eu tenho esse primeiro passo de entendimento, eu tenho uma facilidade melhor de cada vez que acontece de novo uma situação igual, eu posso agora, por minha ação, lidar de uma forma diferente. Então, até então, eu não sabia que a minha dor no pescoço tinha a ver com o meu chefe que me recriminava. Agora que eu entendo, cada vez que o chefe chega, eu posso mudar a crença. Deixa pra lá, não é por isso que eu vou me estressar. Porque antes, talvez eu ficasse um dia inteiro remoendo aquela situação. Hoje, talvez, eu possa, com o entendimento disso, depois de 10 minutos, eu tentar mudar o foco. E quando eu mudo o foco, eu mudo o padrão de pensamento sobre o conflito. E aí eu já tendo a não ter aquele sintoma. Tá? Ou de que, se a pessoa me criticou, eu posso pensar assim, não, eu faço o meu melhor, eu fiz o melhor que eu podia e isso é bom o suficiente. E a partir do momento que eu fiquei satisfeito com o melhor que eu podia, ok, bem, tô sossegado, eu saí daquele processo. Então, se eu mudo essa percepção. Só que nem sempre é fácil mudar essa percepção perante a esse contexto, né? Porque às vezes eu já tenho desde a infância esse padrão. Aí talvez seja interessante olhar qual foi o primeiro padrão conflitivo que trouxe essa percepção. Lembra que eu falei antes? Se foi quando a minha mãe casou grávida e teve que se submeter àquela situação. Se foi na infância que meu pai me bateu de uma forma que eu achei injusta. Se foi alguma situação no colégio que uma professora me desvalorizou na frente da turma. Se foi o bullying que eu sofria no colégio. Então a gente tem que tender a retomar aonde foi a primeira pessoa na minha vida que desencadeou esse tipo de ação, que hoje eu vivo e me incomoda. Então, às vezes eu posso analisar isso fazendo uma automeditação, uma auto-hipnose, eu posso fazer, uma microfisioterapia, eu posso fazer uma constelação familiar, eu posso fazer várias técnicas que podem auxiliar a buscar essa informação. Eu posso, se eu vejo que tem padrões parecidos de familiares, eu posso olhar lá no genossociograma, analisar de onde vem esse princípio e trabalhar em cima desses antepassados que possam ter vivido essa situação. Então, primeiro é o entendimento, a mudança da forma de lidar com aquela situação e, posteriormente, a situação onde que eu posso agora trabalhar sobre o que eles viveram, meus antepassados viveram. Então, eu entendendo que meu pai sofreu essa situação com o pai dele, que o pai dele saiu de casa, abandonou a família e o meu pai teve que se submeter a dar suporte a toda a família. Então, eu tenho que amortecer o problema dos outros e dar suporte. Isso poderia pegar mais a região lombar, por exemplo. Né? Mas vamos dizer, eu tenho que baixar a cabeça, me curvar uma situação que agora entrou um padrasto em casa. Eu tenho que me submeter, mas não concordo. Então, hoje eu posso olhar para o que ele viveu, entender que o que ele sofreu foi por algum sentido, foi porque ele era criança, foi porque ele tinha uma dificuldade naquela época de entendimento daquilo. Eu agradeço aquilo que ele viveu, mas que eu não preciso mais viver isso. E aí eu posso fazer um ato simbólico de ressignificação. Um ato de ressignificação, depende... Dentro da religião fala de um ato de ressignificação, dentro, às vezes, da psicogenealogia fala um ato simbólico, então, nomes diferentes, mas, às vezes, dentro da religião fala de fazer uma oração do perdão, eu perdoo, ou o Ponopono, né? Ou uma situação onde que eu entendo aquilo que viveu e agora eu agradeço aquelas pessoas por tudo que elas viveram, porque se não fosse o que elas viveram, eu não estaria aqui. Então eu posso fazer uma ressignificação perante aquilo que foi vivido, mas eu preciso primeiro entender. Então o primeiro passo, entender o que aconteceu, por que aquele sintoma acontece comigo, aonde começa esse princípio de situação, porque não adianta eu ressignificar somente o que eu vivo com o meu chefe,
se eu não modifiquei aquela percepção que eu tenho com a minha mãe. Que eu tenho uma raiva da minha mãe ainda. Que daí vai reativar. Que vai reativar. Então, basicamente, é esse o padrão de incômodos, né, que a gente sente. Então, isso que a gente pode relacionar com relação a esse padrão cervical e torcicolo. Espero que vocês tenham gostado dessas informações aí. E isso tenha feito sentido para vocês. E aí, essa base que a gente olha de entendimento, me dá um ok aí se vocês estão entendendo, para eu saber se eu estou no caminho certo. Dá um joinha aí, ou escreve aí, mesmo que você que está assistindo, que não esteja assistindo ao vivo, ou está ouvindo no podcast ao vivo, quem está ouvindo no carro dirigindo não é uma boa ideia tirar a mão do volante, né? Mas depois vai lá e me escreve uma mensagem para me dizer se essas informações estão fazendo sentido, se está ok, se para você ficou alguma dúvida, que eu possa também responder, não só para quem está assistindo ao vivo, mas para quem está vendo depois também no podcast. Eu sou o Clércio Fiorelli. Meu nome é Ivan Bonaldo. E esse foi mais um episódio do podcast Vá na Origens. Lembrando mais uma vez que você pode curtir ele também no Spotify. E se você está escutando esse áudio, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, Ivan Bonaldo, e procurar por Torcicolo, vai ter lá o podcast para você também fazer o teu comentário ou a tua pergunta em relação a isso. E nós temos mais um canal atualmente, né, que é o Telegram. Então, se você quer participar do canal do Telegram, onde o Ivan dá dicas diárias sobre a origem emocional dos sintomas e sobre atendimento a pacientes, você pode ir lá no cursoorigens.com/telegram. Vou deixar até anotado aqui, então www.cursoorigens.com/telegram, para quem quiser aí entrar nesse grupo VIP, então, de pessoas com esse entendimento da origem emocional dos sintomas, para que você possa compreender melhor de onde vêm os sintomas emocionais. Claro que a gente não tem só sintomas emocionais, tem sintomas físicos, tóxicos, mas eu vou falar sobre tudo isso, para como você pode entender essas informações e ajudar o teu paciente a sair dos incômodos dele e a você também como profissional, para você estar bem para atender os teus pacientes. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo, no próximo podcast ou em qualquer lugar aí que a gente pode se encontrar. Tchau!